Nesta edição do programa NAP TV, você vai acompanhar a segunda parte da série sobre autocuidado com o psicólogo Luiz Matheus Pacheco. Janemar Gil traz o tema do luto e da forma como enxergamos a morte. Virgínia Silva nos apresenta a arte-terapia. O Acontece no NAP traz um trecho da palestra Como Encontra-se a Saúde Mental do Estudante Universitário, de Gabriela Marques, que ocorreu no ciclo de palestras do NAP. Oi, tudo bem? Então, trazendo um contexto, o dia 2 de novembro, que seria o dia de finados aqui no Brasil, eu fiquei pensando um pouco da gente poder conversar o quão interessante é a gente se aproximar de novo dessa data, né? Que não é exatamente uma comemoração, mas é uma data alusiva e que durante muito tempo a gente foi se distanciando um pouco, né, das formas como a gente conduz esses processos de luto, esses processos de morte, né? Não só no Brasil, mas no mundo, né, de forma geral. E o quanto é importante a gente poder repensar um pouco que esse afastamento dos processos de luto, esse afastamento de poder falar sobre morte dentro das nossas casas, isso tem nos trazido algumas consequências, né? A dificuldade de se fazer luto, né? O quanto que isso nos ocasiona alguns prejuízos sociais muito significativos, né? Então, para que a gente possa conversar um pouco sobre isso, ou refletir um pouco sobre o processo de luto hoje, que vai se aproximando então com essa data, acho que vale um pouco a pena a gente pensar desde quando, né, isso começa a mudar na nossa história, tá? Então, não foi da noite para o dia, obviamente, né? Se a gente partir do princípio que desde a Idade Média a gente tem uma mudança de comportamento, né? Porque já na Idade Média havia uma aproximação e era muito mais coletivo, era muito mais social, né? Quando alguém falecia ou quando alguém já vinha num processo de adoecimento, né? Alguma doença terminal, era muito comum a família abrir as portas da casa e as pessoas se aproximarem, né? Trazerem comidas, oferecer isso para a família, oferecer apoio, né? Havia um compartilhamento desse sentimento, muitas vezes um sentimento ruim, um sentimento de perda, lógico, né? Mas havia essa coletivização desse compartilhamento de sentimentos. E isso amenizava o processo de luto dessa família, né? Então as pessoas vinham se despedir dessa pessoa, elas vinham durante muito tempo adentrando a casa, fazendo essa despedida, acompanhando esse processo de adoecimento, né? Até que se findasse então com a morte, né? A morte era velada em casa, havia então, além desse velório dentro das casas, havia o recebimento ainda dos familiares e amigos mais próximos também. Se entendia então que esse processo de luto, além da utilização das roupas pretas, né, como forma simbólica, né, de representar essa dor em sentimento à família dessa pessoa, havia também o fato de não se demonstrar, não se realizava festas, as crianças não podiam brincar, né? Era uma forma de demonstrar isso desde pequeno para essas crianças e para essas pessoas no entorno, o quanto a gente estava solidarizado com essa dor. Então, essa ideia, com a evolução da medicina, essa ideia de velar dentro de casa, ela não vinha sendo vista com bons olhos, né? Pelo fato de ter uma quantidade muito grande de pessoas circulando, além do fato de expor, né, o doente a um excesso de visitas, né? Um excesso de rotinas de pessoas adentrando a casa e tudo mais. Então, foi se reduzindo esse período de recepção das pessoas e levando cada vez mais para dentro dos hospitais. E com o tempo, o hospital passou a ser o lugar de encaminhamento das pessoas para morrerem lá, né? Seja as doenças crônicas, terminais, sejam, né, as mortes abruptas, né? Essas culminadas aí por acidentes, né? Enfim, essas que a gente não espera. Então, o processo de velório também foi se reduzindo das casas e passando para locais mais adequados em função de questões sanitárias, né? Então, passou para dentro de capelas mortuárias, todo um distanciamento da casa e, ao mesmo tempo, distanciando da casa, distanciou um pouco da comunidade, né? Então, já não era todo mundo mais que adentrava a casa, não era mais todo mundo que era convidado por questão de espaço. E com o passar do tempo, a gente foi vendo a diminuição dessa participação comunitária, né? E, ao mesmo tempo, também a diminuição dessa solidarização, porque como as pessoas não participam mais com essa frequência e com essa intensidade,
vai se individualizando cada vez mais esse processo de luto, né? Hoje a gente percebe, então, o quão frio ficou isso, né? Porque a gente já não fala de morte ao natural nas nossas casas, e também a gente percebe que quando alguém falece, é muito comum uma virtualização desse processo de luto, né? As pessoas vão lá, comentam nas suas redes sociais, vem aquela sequência de mensagens, e cada vez menos a gente tem compartilhado desses momentos de solidarização de luto. Então, a própria legislação trabalhista é uma legislação que veio modificando essa licença nojo, essa licença por afastamento de morte, né, de familiar. Então, ela foi reduzindo o período de luto, né? Hoje a gente tem na consolidação das leis do trabalho 2 dias. Então, em 48 horas, além de resolver os trâmites burocráticos, é o tempo que a gente tem para resolver os problemas e voltar para os nossos locais de trabalho e voltar a ser produtivo para a nossa sociedade. É quase impossível a gente entender que em 48 horas tu vai viver um luto, né? Então, essa é a efemeridade que a gente vai acompanhando da sociedade atual, né? De que cada vez menos a gente tem possibilidade de viver o luto, né? E como a gente não costuma falar, como eu disse antes, e também não abre espaço para pensar a morte, né? A gente não gosta de falar sobre o assunto, né? A gente muda de assunto quando alguém na casa aborda ou vem à tona, ou a doença uma doença terminal atinge um familiar próximo, um vizinho. Quando o tema se aproxima da gente, a gente dá um jeito de fugir e muda de assunto, né? Então, o quanto a gente está se despreparando cada vez mais, e junto com esse processo de não se solidarizar mais com sentimentos ruins, né? É uma sociedade só de sentimentos positivos. A gente só quer viver as coisas boas, a gente só quer sanar os nossos prazeres, né? E infelizmente a vida não é só prazer, nem só emoções positivas. A gente tem que viver a dor, o ressentimento, a raiva, né? Algumas outras emoções ruins que vêm com as perdas, tá? Então, para hoje seria essa ideia da gente repensar o quanto a gente precisa voltar a coletivizar isso, voltar a falar e se preparar para esse momento que nem sempre ele vem com aquela ordem cronológica natural de que a gente cresce, a gente nasce, cresce, reproduz e morre, né? Muitas vezes essa etapa da morte ela vem atropelando essas outras etapas. Muitas vezes a gente não chega a crescer, outras vezes a gente não chega a reproduzir, né? Então ela não segue aquela ordenzinha bonitinha que a gente aprende na escola, lá na biologia, né? Então é preciso que a gente esteja pronto para isso também, que não seja só um processo burocrático, né? Que seja um processo de passagem, que a gente entenda a nossa finitude, que a gente possa compartilhar isso com as nossas crianças, para que se tenha menos culpas, para que se tenha menos dores, todas as vezes em que a finitude e a morte se aproximarem das nossas rotinas e das nossas vidas, certo? Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Se cuidando bem, cuidando das pessoas que vocês amam? E esse cuidado, será que é um cuidado efetivo? Ou será que talvez você não venha exagerando? Ou será que alguém vem exagerando com vocês? Como que vocês sentem o cuidado vindo das outras pessoas? É suficiente? Pouco? Exagerado? Bom, esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. Esse vídeo ele integra uma série de vídeos a respeito do cuidado, partindo do cuidado em si, da superproteção, que então é o nosso vídeo de hoje, a hipocondria e a síndrome de Munchausen. Se você perdeu algum vídeo ou tem curiosidade em estar escutando aí sobre algum desses temas, procure nas nossas redes sociais ou então peça ajuda e a gente vai ter prazer em ajudar vocês. Bom, então vamos falar sobre a superproteção. Enquanto o cuidado ele é de extrema importância para a própria civilização, que pode ser inclusive descrita como uma forma da gente cuidar da gente mesmo e dos outros, de cuidado. O cuidado ele pode também vir a ser excessivo. A superproteção ela é mais comum nas relações parentais, né? Quer dizer, de mãe para filho ou mesmo de pai para filhos. E para que a gente possa entender, é bastante útil
citar aqui o trabalho de um psicanalista chamado Donald Winnicott. O Winnicott, ele, na época dele, ele pesquisou, ele era pediatra, além de psicanalista, né? Ele pesquisou os efeitos do cuidado nas crianças. Então ele tinha lá um grupo de crianças que, por determinada razão, foram negligenciadas, que não tiveram cuidados efetivos, e ao mesmo tempo ele tinha um grupo de crianças que tinha muito cuidado, que eram super protegidas. E o que o Winnicott descobriu, surpreendentemente, é que o resultado psicológico para o desenvolvimento dessas crianças foi muito semelhante tanto nas crianças que sofriam negligência, ou seja, não tinham cuidados efetivos, quanto naquelas que eram super protegidas. A partir disso, o Winnicott desenvolve um conceito que é muito importante e que eu utilizo bastante na clínica, até mesmo para explicar para os pais sobre a medida do cuidado, que é da mãe suficientemente boa. Mas um parênteses aqui, né? Mãe, quando a gente traz mãe aqui, a gente está falando da pessoa que cumpre a função de cuidar. Essa pessoa não necessariamente precisa ser a mãe, a mulher. Pode ser o pai, pode ser outra pessoa também, tá bom? Então, o que o Winnicott descobre é que o cuidado excessivo é tão nocivo quanto o cuidado muito reduzido. Para a gente entender isso, pode ser útil também a gente ter a seguinte imagem na mente. Imagine você uma plantinha, ela tá num vaso, tá bom? E aí você vai lá e você rega todo dia. Só que você rega demais. Vamos imaginar que então essa planta é um cactus. O cactus, para quem nunca cultivou um cactus, é uma planta que precisa de pouca água. E se você coloca muita água no cactus, o cactus morre afogado. Ele apodrece. Outras plantas também possuem uma dosagem específica de água. Quer dizer que se você regar demais, ainda que esse ato de regar seja um ato que você faça para o bem da plantinha, você pode estar fazendo mal para essa plantinha. Da mesma forma que uma planta, quando ela vai crescendo, especialmente as plantas maiores, né, o cactus talvez não se aplique nesse exemplo, o vasinho vai chegar um momento que ele vai estar repleto de raízes, todo cheio de raízes. E nesse momento, essa plantinha ela vai parar de crescer, porque as raízes dela alcançaram aquele limite do vasinho. O mesmo vasinho que protege ela vai limitar ela e vai atrapalhar o desenvolvimento dela. Da mesma forma, uma criança super protegida, ela vai crescer, ela vai se desenvolver, mas ela pode esbarrar num obstáculo por conta dessa proteção. Ela pode acabar não desenvolvendo a sua autonomia, a sua capacidade de se virar sozinha, né? Por conta dessa superproteção. Portanto, a proteção ela é bastante importante. O limite ele é bastante importante, tanto para a criança quanto para o adolescente. O adolescente também precisa de limite de proteção, porém, precisa também de espaço. A criança também precisa de espaço para que possa se desenvolver e possa se tornar capaz. E para além disso, descobrir com suas próprias ferramentas quem ela é. Quer dizer, se encontrar também sozinho é uma forma de poder desenvolver a própria identidade. Portanto, pessoal, vamos dosar com o cuidado. Se você tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, você pode estar contactando a gente aí pelas redes sociais. E a gente se vê então no próximo vídeo sobre hipocondria. Até mais! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia e eu venho trazer uma psicodica para vocês hoje. Então a minha dica é esse livro, Adolescência em Cartaz, do Mário e da Diana Corso, que são 2 psicanalistas de Porto Alegre, e eles vão tratar o tema da adolescência através de filmes. Então a parte muito legal do livro é que quando vocês abrem aqui no índice, vocês vão poder escolher e ver os filmes que eles vão tratar.
Conforme vocês já tenham visto um filme, vocês vão poder marcar ali. Então, assim, não precisa começar a leitura em sequência. Você pode ir lendo os capítulos conforme os filmes que vocês já viram ou os filmes que vocês gostaram. Uma coisa bem importante dessa leitura é que eles vão trazer vários temas importantes da adolescência, que são, por exemplo, a sexualidade, a busca de autonomia e dependência, a gravidez na adolescência. Tem um capítulo, inclusive, somente sobre games e internet na adolescência, que são temas bem atuais que a gente vem trabalhando. Esse não é um livro somente para quem trabalha com adolescentes, como professores, pedagogos, psicólogos, mas também é um livro para quem convive com os adolescentes, para quem gosta de adolescência e une duas coisas maravilhosas, que são os filmes e um bom livro. Espero que vocês gostem e tenham boa leitura. Até a próxima! O cuidado com a saúde, tanto física quanto emocional, neste momento é essencial. Por isso, em tempos de prevenção, permita também a renovação. No NAP, trabalhamos com uma grande equipe de profissionais da psicologia, que hoje atendem tanto na modalidade presencial, com medidas de segurança, quanto online. Entre em contato conosco para saber mais sobre os nossos serviços e atendimentos. Estamos esperando por você! A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Meu nome é Virgínia, eu sou arte-terapeuta em primeiro lugar, tá? E depois eu sou psicóloga. Por quê? Para trabalhar com arte-terapia é muito importante que a pessoa que ela tenha formação em artes também, tá? É porque a gente usa muitas técnicas de arte. Então, a minha primeira formação foi em artes plásticas, né? Eu tenho licenciatura em artes plásticas. Aí eu sempre gostei de arte desde jovem, desde criança, né? E fiz artes plásticas, licenciatura, mas eu sempre achava assim que a arte tinha que servir para alguma coisa, para ajudar as pessoas. Eu sempre achava isso. E fiz a licenciatura, tentava ajudar meus alunos, mas eu pensava, não, mas tem que ter uma coisa a mais na arte, dentro da arte que eu possa ajudar. E aí fui atrás de uma especialização e fiz arte-terapia. Por isso que eu digo que eu sou arte-terapeuta antes de ser psicóloga. E tentando ajudar sempre as pessoas através da arte-terapia, né, eu via que eu precisava de mais ainda. Só a arte-terapia não chegava, eu precisava conhecer o ser humano mais a fundo. E daí com 50 anos eu entrei na faculdade e fui fazer psicologia.
Então, assim, eu sou psicóloga, arte-terapeuta, né? E tenho licenciatura em artes. Ok. Isso tudo para falar, assim, ó, que para trabalhar com arte-terapia não é só a gente saber algumas técnicas e fazer uma técnica de artes lá junto dentro de uma sala de terapia com um psicólogo, enfim. É uma coisa bem mais profunda, né? Que a gente precisa de um conhecimento bem mais amplo, tá? Então, na arte-terapia, a gente usa 2 tipos de linguagem. A linguagem verbal e a linguagem expressiva. A linguagem expressiva a gente faz através de desenhos, de pintura, das mais variadas formas de arte, né? E a linguagem verbal também a gente usa para fazer o entendimento dessas obras, desses trabalhos que a gente, enfim, realizou, né? A arte-terapia, ela tem um grande diferencial, que ela ajuda a pessoa a sair daquela coisa de falar só falar. Porque quando eu falo, eu controlo as minhas palavras, eu sei o que eu vou dizer. Agora, se eu vou fazer um trabalho de arte, será que eu vou dizer o que eu quero? Como é que eu vou dizer? Eu não tenho tanto controle das minhas técnicas de arte, do desenho, da pintura, quanto eu tenho da linguagem verbal. Então, nesse ponto que a arte-terapia é diferente, né? Eu consigo expressar a minha tristeza num desenho. Como é que eu vou expressar minha tristeza? Como é que eu vou expressar a alegria? Como é que funciona isso? Então, a arte, ela é um meio de expressão, através da criatividade, né? Que a criatividade todos nós temos dentro de nós e é um ponto de saúde, é um ponto saudável do ser humano, a criatividade. Então, a arte-terapia usa muito disso, da criatividade, né? Por exemplo, o cliente vai chegar na sessão de arte-terapia e a gente vai conversar no início, né? Vai ter uma conversa, vai tentar deixar ele ficar mais tranquilo, mais relaxado, né? E daqui um pouco a gente conversa um pouco e eu vou dizer para ele assim, então desenha para mim esse teu sentimento aí que a gente estava conversando, desenha para mim essa tristeza que tu está falando, que tu está sentindo com relação a essa pessoa aí que a gente conversou. Aí eu dou vários materiais para a pessoa, eu não vou dar só papel e tinta. Eu deixo giz de cera, eu deixo carvão, eu deixo vários materiais para a pessoa poder ter a liberdade de escolher o que para ela é melhor naquele momento. Se é tinta, se é lápis, se é o quê, entende? Então a pessoa vai lá, escolhe e a partir daí começa o processo criativo dela, né? Tem algumas pessoas que têm mais dificuldade para falar, tá? Que são mais fechadas, né? Então, para essas pessoas, elas podem se beneficiar com a arte-terapia. Tem pessoas que não falam, que são mudas, surdas mudas, por exemplo, né? Que tem alguma dificuldade realmente que não conseguem falar. Então, a arte-terapia é muito legal. Para grupos também funciona muito bem, né? Para trabalhar com grupos de pessoas, tipo assim, pessoas com câncer, portadoras de câncer, tá? Então, assim, tu faz uma terapia, eu já trabalhei num grupo assim, pessoas que perderam, que estão no luto, que perderam algum parente, alguma coisa. Então, funciona muito bem para grupos também, tá? Com crianças funciona fantasticamente, porque criança é mais lúdica, né? Então, assim, funciona muito bem para esse tipo de pessoas, assim, né? E realmente para pessoas que têm curiosidade também, por que não, né? Tentar uma terapia diferente, uma coisa nova, né? Onde eu vou conhecer novas partes de mim de um jeito diferente, né? Por que eu uso tanta cor azul? Por que eu gosto do verde? Ou por que quando eu toco na argila, o que acontece que eu não gosto, eu não consigo tocar na argila, eu sinto alguma coisa diferente que me, sabe? É nojo? É o quê? O que isso tem a ver? Por que isso acontece comigo? Numa terapia normal, com só uma terapia através da fala, né, uma psicoterapia, dificilmente a gente vai chegar nessas respostas, né? E com a arte, às vezes tem coisas assim que são num clique, numa pincelada, eu descubro uma coisa muito importante daquela pessoa, entende? Conversando sobre aquilo, então. É diferente, né? É diferente, é uma coisa bastante nova. A arte-terapia, ela começou depois da Segunda Guerra Mundial, né? Para tratar os soldados que estavam com muitos traumas, né? E tal. Então, assim, começou ali, né? E é muito amplamente utilizado hoje em dia, tá bem mais conhecida, né? Mas ainda é uma novidade, as pessoas não sabem ainda o que é arte-terapia, né?
vocês já pararam para pensar, né, o quanto o estudo, né, quando você fala, né, eu sou estudante de psicologia, você está falando, você não é o profissional formado ainda, mas você está em formação, né? Então você percebe o quanto o estudo ele é importante na sua vida. Quantas horas do dia você passa estudando ou até mesmo pensando sobre o estudo, né? Você provavelmente sonha com o seu curso, você perde o sono pensando nos trabalhos, nas provas, nas demandas da universidade. Acredito que sim. E aí, eu vou trazer a teoria da psicodinâmica do trabalho. Não sei se vocês conhecem, mas foi uma abordagem criada pelo Deleuze na década de 1990, por aí, lá na França. E ele vai falar sobre o quanto o nosso trabalho e a nossa saúde mental estão muito, muito interligados, né? Principalmente porque a gente passa muitas horas do dia em função do trabalho. Muitas pessoas passam mais tempo no trabalho do que em contato com suas famílias, muitas vezes, né? Claro, agora a gente tem essa questão da pandemia, temos o home office que, né, são outros desafios aí que precisamos enfrentar. Mas então, né, o trabalho, ele pode nos trazer tanto vivências de prazer, quanto vivências de sofrimento. Pensando que as vivências de prazer são aquelas que vão promover a nossa saúde, que vão contribuir para o nosso bem-estar, que vão nos motivar a levantar todos os dias de manhã para ir trabalhar. E as vivências de sofrimento têm relação, então, com o desgaste, com o estresse, com todas aquelas vivências de sofrimento no trabalho que acabam muitas vezes afetando a nossa saúde mental e física de trabalho. Por quê? Porque para o Deleuze, né, que é esse pesquisador que estuda a psicodinâmica do trabalho, ele diz assim, uma atividade que demanda o saber fazer, o engajamento do corpo, o investimento da inteligência, a capacidade de reflexão e interpretação, trata-se de um trabalho, né? Então, se a gente for pensar no estudante, ele se dedica a um processo de produção, né? Ele se envolve por muito tempo, né, em leituras, em assistir às aulas, em participar das atividades da formação, os estágios. Então, tudo isso pode sim ser caracterizado como um trabalho, né? Pensando naqueles estudantes, né, que dedicam, né, ficam às vezes o dia inteiro na universidade, pegam disciplinas, pegam um projeto de extensão, projeto de pesquisa. Então, vejam como são muitas demandas, né?